Alguém me perguntou na primeira aula qual era o quadro está inteiro, beleza. Qual era o método, lembra vocês? E a minha... Como é que você está fazendo? Sim? Pode pegar. O quadro vai ficar inclinado, mas tudo bem, deixa eu ver. Eu trouxe a caneta preta que diz que preto fica melhor no vídeo, dá para ver melhor, só não peguei o apagador. E aí eu falei que meu método era o Okotô. Eu vou precisar do dicionário. Tem outro lado lá, não tem? Não. Ah lá, tem mais lá, ó. Okay. Lá. Ah lá, bota aquele lá. Pega lá, tá bom. Pega um. Assim tá bom? E aí eu falei que o método era Okotô. E o que significaria o método Okotô? Primeiro, Okotô é uma das formas de chamar Exu. Ok? Então, é possível que você encontre em alguma casa, em alguma tradição, falar, tem uma qualidade de Exu chamada Exu Okotô. Eu não entendo como qualidade, mas entendo como forma de chamar. Então, a gente chama Exu por vários oriki, vários epítetos. Né? Então, a gente fala Exu Lonan, Exu Adibike, Oxelé, Onile Orita, Okunrionan. Tá. Isso não são qualidades de Exu, isso são nomes que a gente chama Exu. Né? Exu Odara, Exu Tiriri, Exu Barabo, são nomes que a gente chama. Né? A gente pode chamar de títulos, mas são nomes de louvação, a gente chama de oriki. Quando eu expliquei meu nome, eu falei, o meu oriki é Adissá, lembra? Então, é uma forma de louvar, aquele que não envelhece, aquele que permanece. Tá. O oriki da Marli é Yemisi. Então, né? O oriki da moça que veio aqui é Apeké. O nome dela é Omitomilola. Né? E aí o oriki, Apeké. Aí fica Omitomilola, Apeké. Então, quando você coloca Apeké, não é uma qualidade de Omitomilola. Né? A não ser que a gente entenda qualidade, porque pense isso agora. Né? A gente pensa em qualidade como adjetivo, e não como tipo. Né? Então, isso aqui é uma toalha. Bom, essa toalha, ela tem características. Né? Essa toalha é bonita, essa toalha é colorida, essa toalha é plastificada. Tudo isso são adjetivos, ou seja, qualificam a toalha. Quando a gente fala Exu, eu falei, Odara é uma qualificação e não uma qualidade, na minha perspectiva, ok? Talvez tenha sido isso, né, originalmente, que transformou esses nomes, esses orikis, esses nomes de louvação em qualidades. Né? Ogum Onire, né? Olhei para a Maria e lembrei. Ogum Onire, né? Ogum Aladameje, não são qualidades, mas são coisas que a gente fala sobre Ogum. Né? Então, a gente fala que Ogum é dono de Ire. A gente fala que Ogum é o grande caçador. A gente vai falando um monte de coisas sobre Ogum ou sobre todos os orixás. Também falamos sobre pessoas. Né? Então, quando a gente fala Okotô, a gente não está falando de um tipo de Exu. Mas uma forma de pensar Exu. E todas as formas de pensar Exu remete a alguma característica de Exu. E aí, Exu é dito que o Okotô é aquele que tem um pé só. E aí alguns mais velhos vão chamar Exu de Aroni. Aroni é uma divindade do mato, né, que tem um olho só, uma perna só, um braço só, ele é como se fosse metade. E aí quando você diz Exu Okotô, você faz referência a um ser que tem uma perna só. Aí você fala, Saci, né? Não é, né? Não tem cadeira aí? Não tem, eu acompanho o café lá. Ok. Então, Okotô, ele tem um pé só,
né? E aí não é uma descrição, é uma louvação. Ele tem um pé só, e com um pé só ele roda o mundo. E aí, um pé é um ponto de apoio. Um ponto de apoio. Então ele tem, vou botar aqui, Esse Can. Dá para ler? Sim, lá no fundo, dá para ler? Esse Can. Ele tem um pé, um ponto de apoio, um único ponto de apoio. E a partir desse único ponto de apoio, ele roda o mundo. Ah, mas aí tinha que ser só um círculo. Aí você tem que ligar com uma outra realidade, né? Que Exu é o mais um. Exu nunca é o outro. Exu é o mais um. Então você pega um, mais um. O que acontece? Mais um. Mais um. Né? Então, quando o Yorubá fala, tinham 200 mais um, ele está sempre fazendo referência a Exu. Quando o Batalá chamou os seus filhos para compartilhar todas cada um as suas qualidades, as suas potências e tal, ele chamou 3.200 divindades, mais um. Tá? Então, assim, Exu nunca é contado junto, porque ele é sempre mais um. Por isso que dá a ideia de espiral. A gente já começou falando isso na semana passada. Então, a cada vez que eu vou passar por esse ponto, se eu acrescento mais um, ele se desloca. Então, ele vai. E ele vai numa espiral perfeita, a ponto, que eu falei semana passada, eu acho, que o Fibonacci falou de um número maravilhoso, né? De um número nobre, de uma perfeição que está no universo. E aí vem o Yorubá falando, o Exu está no universo. Exu é o princípio dinâmico do universo. Tudo tem Exu. Tudo é constituído por Exu, e não tudo tem Exu no sentido da posse. Eu tenho essa garrafa. Não. Eu sou constituído pelo conteúdo dessa garrafa. Eu sou constituído pela água. Então, há uma diferença entre ter água e ser constituído pela água. Quando o Yorubá fala tudo tem Exu, né? E tem vários versos que falam sobre isso, é no sentido de tudo ser constituído por Exu. E aí o físico descobriu lá, mas o Yorubá já estava falando sobre isso sem precisar estudar física. Então, com um único pé, ele roda o mundo. Então, eu já fiz duas ligações, né? Primeiro, o primeiro ponto, um único pé. Segundo, o mais um. Eu vou fazer uma outra ligação que é interessante, é importante. Tem um Oriki que fala Exu Odara, só um trechinho, Exu Odara, Urimi Majenko. Aí ele pergunta, Eloloure, Exu. Não, Eloloure Odara. Eloloure Odara. Owokan Lowo, Exu. Odara Babawo. Ele é pai do mistério, porque ele só tem um ponto de apoio e roda o mundo. Ele só tem um dinheiro e roda o mundo, com um único dinheiro, e continua tendo o mesmo dinheiro. Ele não gasta. Né? Exu não precisa de dinheiro. Ele tem, eu falei semana passada, recurso. Ele tem recurso. Então, com um dinheiro, com um pé, ele roda o mundo, ele faz tudo. Aí eu falo, a minha cabeça tem prazer, o meu ori tem prazer em encontrar contigo. Urimi Majenko, ó. Um ponto, um dinheiro, e aí ele vai crescendo. Isso é o Okoto. E aí, como é que isso se transforma num método de transmissão do conhecimento? Exatamente isso. Eu já não contei isso? Já não falei sobre isso? Aqui? E eu falei desse jeito? Então, eu estou no mesmo ponto, olhando a partir de uma outra perspectiva. Então, o nosso método é esse, né? É o método do circular, né? Mas do circular a relação, porque você vai me fazer uma pergunta e eu vou voltar aqui e eu vou ter que explicar a partir de uma outra perspectiva. Sim, então, está sempre agregando mais uma informação, mais um dado, mais um... Né? Mas o ponto inicial é o mesmo. Né? A gente está em cima do mesmo ponto. O ponto inicial é o mesmo. A partir de um primeiro ponto, a gente vai rodando, né? E ampliando o conhecimento. É confuso? Para a gente que tem uma mente linear, né? Se do tipo tem que ser A, e depois de A tem que ser B, depois de B tem que ser C, para a gente fica bastante complicado, né?
Mas quando a gente se liberta desses métodos, né, dessas trilhas, né, e deixa fluir, porque pensa, vai sentar um velho debaixo de uma árvore, você vai sentar em volta e ele vai contar uma história. Tu vai fazer uma pergunta, ele vai te contar outra história. Aí tu fala, então, mas qual é a relação disso com aquilo? Ele não vai fazer uma explicação categórica. Ele vai te contar uma história. Ele vai produzindo... Obrigado. Quase. Ele vai produzindo a sabedoria, o conhecimento, a partir da história. Né? Então, quando eu contei na semana passada, né, resumidamente, você tem tudo o que você precisa para realizar o seu propósito. Né? Exu repete isso várias vezes para o mesmo personagem, né? Vai incutindo na cabeça das pessoas. Que a gente também tem, porque todo mundo fez um propósito. Então a gente começa a intuir e tal. Aí ele conta que no primeiro obstáculo ele agiu assim, no segundo obstáculo ele agiu assado, no terceiro obstáculo ele agiu assado e tal. Então, cada problema tem uma solução específica, não tem a mesma solução para sempre para o mesmo problema. Eu não sou versado, né? Eu tenho uma forma de saber e esse saber dá conta de tudo. Não dá. Esse saber dá conta disso e aquele saber dá conta daquilo. Então, são saberes. Uma única história, a gente aprende um monte de coisa. E se alguém faz uma pergunta, ele devolve com outra pergunta ou devolve com uma outra história e tal. E não tem um tratado teórico, né, sobre A, B, C, D ou qualquer coisa parecida. Tomando café. Café é feito de água, né? E é assim, na provocação, ó. Omi, Dudu. Omi, água. Dudu. Preto. Qualifica a água. Água preta. Café é água preta. Omi, Dudu. Né? Mas se eu falo Omi, Tutu. E eu estou falando Omi. Hoje a gente vai estudar que não é Omi, é Omi. Omi. Né? Omi. Porque a gente só estudou até agora as vogais orais. Agora vamos estudar as nasais. Ok? E se eu falo Omi, Tutu? Alguém? Eu estou ouvindo, eu ouvi. Água fresca. E quem é o dono ou a dona da água fresca? Pô, essa era mais fácil do que achar água fresca, hein? Isso. Oxum é Olomitutu. E como é que faz? Como é que a gente posso apagar o aspira, né? E como é que a gente fala Olomitutu? Porque eu digo, então, Oxum é a dona das águas frescas. Eu digo, Oxum Ni. Não direto. Como é que eu construo essa palavra aqui, ó? Olomi. É assim, ó. Omi é a coisa possuída. Ok? Omi. Omi é água. Ni é ter. Ok? O é aquele que tem ou aquela que tem. Ok? Então fica o, ni, omi. Uma coisa que é da gramática iorubá, toda vez que você tem o verbo ni, que pode ser, no caso aqui é ter, e aí ter é assim, é com o acento agudo, ter ou ser, né? Urucomi ni, né? Esse ni, diante de uma vogal diferente de I, ele se torna L. Isso tá uma coisa. Ele se torna L. Então, aí você pega aqui de novo. O. Aí, ó, li, o, mi. Aí a gente vai juntar o I cai e fica o,
Lo, Mi. Ok? Esse O aqui é o mesmo O aqui. Porque se fosse Oxum seria a dona do axé. Então seria A, Ni, axé. Tá dando para ver daí? Tá. Aí o I cai, vira L, fica A, Lá, Xé. Ok? Então, o verbo ni tem duas formas. Você pode falar, por exemplo, quando Osé veio para a Terra, ele trouxe a prosperidade. Adê. Aí, então, ele é o dono da prosperidade. Como é que eu falaria? Osé é o dono da prosperidade. Osé, Aladê. Eu falei que essa turma é a melhor turma que eu já tive aqui, já? Não falei, porque tá gravando, o pessoal vai ver, vai dar um... Então, Aladê, desculpa. Eu falei Adê ou Adê? Adê. Ah, aqui, agora me enrolei. Aladê. Então, Osé Aladê, eu posso falar, Osé Aladê significa não é um título, não é? E assim, Osé é dono da prosperidade. Oxum é dona das águas que refrescam. É? E quem é o dono das águas que esquentam? Ibonã. Eu pergunto, mas é de provocação mesmo. Assim, é só para causar essa... Ai, cara, que eu tinha que saber isso? Eu tinha que saber? Não tinha que saber. Tem vários nomes. O nome mais conhecido é o Baluayê, né? Mas é o nome que dentro da Nigéria chama Chaponã. Às vezes é Choponã, é Chaponã. Chaponã é dono das águas quentes. E aí é essa água que dá febre. Então, você tem uma água que dá febre e tem uma água que cura. Tudo é água. Mas depende da forma que você vai usar a água. Oxum usa para curar, para refrescar. Fala. Eu sei que você já explicou. Oi? Eu sei que você já explicou. Mentira. Eu preciso que na minha cabeça. Foi mal, o vídeo entendeu, eu não aguento mais. Mas eu quero entender a relação do L no momento que ele substitui o Ni. Eu não consegui absorver. Ele não substitui, é uma regra. Aí eu estou falando hoje a gente vai brincar um pouco com a cultura, mas a gente vai ficar mais na gramática. Né? Então vamos começar de novo aqui. Tudo bem. Isso é fonética. É outro papo. Né? E aí a gente brinca com a cultura, mas a gente precisa da cultura para dar conta da fonética. Cadê a caneta que estava aqui na minha mão agora? Aqui. Verbo ni. Entre outras coisas, o verbo ni pode ser. E aí, ni pode ser ter, ok? Ter. A forma antiga desse verbo é li. E aí o Crowther, lembra do Crowther? O Samuel Crowther, esse que escreveu, conhecia a forma antiga. E na hora de falar, né, não sei se... Eu não domino inglês, mas você escreve o WhatsApp, né? WhatsApp, alguma coisa assim, né? Muda, tem um som, tem palavras que está escrito L e o som é de R. Aí tu fala, Aí, então, é sobre isso, né? Então, não é uma regra gramatical que um gramático criou, não. Ele percebeu. A gramática do Crowther é uma gramática descritiva. Ele percebeu que quando a pessoa falar que Oxum tem água, ele não falava Oxum ni omi. Nem falava Oxum no mi, para cair o i. Ele falava Oxum lomi. Então, babá tem casa. Babá nile. Né? Mas aí é com i. Vamos ver uma outra. Babá tem axé. Babá laxé. E essa palavra vocês já ouviram. Babá laxé.
né? Babalorixá, Ialorixá, né? Mas aí, na frente do A, do E, do E, do O, do O e do U. Na frente do I, ele permanece, porque tem o I, aí força, né? Força. Então, Ogum, O, ó, olha ele aqui, ó, Ni, Ire. Ok? Mas ele não vai botar 2 I, tá aqui, não precisa. Lembrando, é uma tradição oral. Então, ele fala Ogum Onire, né? Ogum Onire. Ah, tem uma palavra que eu falo de Obatalá. Alabá, Laxé. Né? A palavra é Alabá, Alaxé. Então, o que ele está dizendo? A, Ni, Abá, A, Ni, Axé. Ok? Foi? Tá. Mas aqui, ó, não é I. As duas palavras não começam com I. Se começasse com I, o Ni permaneceria como Nire. Ou, por exemplo, Oiá. Deixa aqui. Oiá. O Ni Ira. Oiá. O Ni Ira. O que está escrito? Oiá é dona de Ira, ok? Aí a gente fala, ela é raivosa. Não, Ira é o nome de uma cidade. Né? Ah, é por isso que ela é brava. Não, é o nome de uma cidade. E aí, um I cai, porque a gente está falando Oni, eu não vou falar Oni Ira. A gente não vai falar isso, vai falar Onira. Então, cai. Ok? Deixa isso para cá. Isso não é aqui. Pronto, voltando aqui. Aniabá, não vão falar Aniabá. Eles vão falar Caiuene, substitui o N e aqui, ó, Alabá. Tira o Ni e bota o L. De verdade, ele bota Li. O verbo original, o antigo e tal, era Li. Né? Mas aí ficou mais na língua, né, do que na gramática. Mas aí ele separou para mostrar, porque quando é no I, não modifica. Então, diante do I, o Ni, C ou T permanece. Diante de qualquer outra vogal, aí ele some e dá origem ao mais original. Aí fica Alabá, Alaxé. Mas assim, se eu for escrever direto, eu botaria aqui de novo. Alaxé. Você acha que eu vou falar isso tudo? É muita coisa. A gente tem preguiça, ser humano tem preguiça. Então eu vou falar Alabá, Laxé. Alabá, esse A some. É igual o Oxalá. Aí a gente fala Oxalá. Isso, Oxalá é uma contração. Uma contração. Eles falam Ossá. O meu nome é Ossá. Ossá é Orixá. Ossá do Nigê. É assim, né? Então, eles têm o quê? Preguiça? Não, é assim que a gente fala. Né? É um você. Lembra do você? Hoje eu acho que nem é mais você, tá? C, né? Você vai. Você tá. Porque era vossa mercê. E agora tá C. A gente vai contraindo, é normal da cultura e tal. Principalmente numa cultura oral. Ok? Então, Alabalaxé. Voltando. Omi e Bonan, Chaponã. Então, se ele ficar meio zangado e tal, parará, e aí libera água quente, e aí as pessoas ficam com febre, né, ficam zangadas. E não é uma questão dele estar zangado, mal-humorado, tipo, vou fazer o que hoje? Vou destruir o mundo, sei lá, qualquer coisa. Não é sobre isso, né? É dito que Chaponã, houve até uma proibição na época do culto de Chaponã. As pessoas, líderes lá, os governantes, proibiram que cultuavam porque se pensava que Chaponã andava pela rua distribuindo doença. Mas o culto de Chaponã acontece em janeiro, na seca.
E na seca tem muita doença. Aí juntavam, tem doença porque cultua. Não, eles cultuam porque tem doença. E aí eles pedem a Chaponã para liberar, né? Para curar essa gente. Então ele passa curando, fazendo ebola e tal, papá. Mas ele é dono das águas quentes. E Oxum é dono das águas frias. Então, quando a gente fala, dá um pouco de água à sua cabeça, a gente fala, Omitutu, água fresca, dá água fresca à sua cabeça. Refresca a cabeça. Mas não é refrescar a cabeça, tipo, fica tranquilo, fica calmo. É refrescar a cabeça mesmo com água. Pegar água e botar na cabeça. Oferecer água para a cabeça. Né? E a gente acredita que a água vai... A nossa cabeça vai se tranquilizar. Vai ficar bem, né? Vai ficar fresca. Água fresca. Vou botar água na cabeça porque eu tô com dor de cabeça e tal. Assim, se você fizer dentro de um orô, pedir ao Oxum e tal, rezar, né? Eu acredito até que você consiga. Eu esqueci de tirar o som do meu telefone. Agora, eu não sei se eu contei para vocês, quando eu cheguei da Nigéria, eu não posso comer porco, comi carne de linguiça de frango. Tá vendo como é que eu volto toda hora no mesmo lugar? Né? Aí tinha lá um pedacinho, e foi com água. Só que não sabia, cheguei lá e botei. Vou morrer. Joguei água e passei mal, vomitei e melhorei. Então, as águas curam, né? As águas de Oxum curam. Por isso que elas são águas frescas para curar. As águas de Chaponã, elas têm propriedades termais, né? Elas esquentam. Então, você está com febre, dizem que Ibonã é quente. Dizem que você precisa conversar lá com o Babá, né? O dono do mundo, o dono da terra, o Baluayê, né? O Baluayê, né? Para que ele, né, te dê, nos termos nacionais aqui, um maleme, né? Para que ele resolva a sua questão, né? Tipo, dá um salve na dúvida, né? Passa uma pipoca, né? Dá um salve. Essa aqui fica, o filme fica. Vou tirar isso aqui. E é engraçado que as palavras o mi, a gente não fala no território, no terreno, no terreiro, a gente não fala o mi, a gente falou min. Né? E aí, quando eu comecei a estudar, eu tenho por hábito, termino o curso e eu faço um evento. Já fui brindado com a dança da Débora no evento, mas o primeiro curso, em 2017, eu chamei o Mubarak. Ele tinha chegado do Benin e ele é um Yorubá do Benin. Aí eu chamei ele, tinha alguém aqui que conhecia ele e tal, a gente fez um contato, né? Depois fomos lá para tua casa, então, comer um negócio, tomar um aperitivo, né? A gente está gravando, pega a mão, né? Eu tomo chá, tomamos chá, né? E aí o Mubarak conversando comigo e fala essa frase aqui. E aí eu fiquei bolado. Não sei o que o cara falou para mim. Não copiei. É Cuedumão. Aí fiquei. Era de manhã. Eu falei que eu cantava aqui uma musiquinha maneira pra caramba da Acha. Né? E aí eu sabia isso aqui. É por Dumont. O Dumont Timó. Só que ela fala o Dumont. E eu acho que era o Dumont. O Dumont Timó. Vocês conhecem a música? O Dumont Timó. O Dumont Timó mi. Il est rio. O Dumont Timó. Morireu.
Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Só que o Barak é um falante. E eu sou um gramático estrangeiro. Então, é assim que se escreve. Mas isso aqui tem som de man ou mon. Dependendo de quem fala, dependendo da regionalidade. Então, o mo é mon. Fica no mon. Não vem nem pro A, nem pro O. O mi é min. Então, é en, in, on, A gente é capaz de falar as 7 juntinhas? Será? Eu duvido. Mas isso é só quando tem consoante nasal? Vamos tentar. Oi? Isso é só quando tem consoante nasal antes que fica on? Não, mas aí isso aqui sozinho não aparece em lugar nenhum. Sim. Isso aqui é uma partícula, né? É verdade, é uma letra, não é uma partícula. As nasais. Vamos lá. Será que a gente consegue, gente? Vocês acham? Não. A, I, E, I, O, U. Então, como é que a gente vai falar? A, E, I, U, O, U, Vamos tentar? Débora já está até chorando. Foi emocionada. Vamos lá? A, E, aí o an, tá vendo? Nem pensei direito. A, E, O, I. Não, pulou o I. Pulei o I. Vamos lá, de novo. A, E, I, O, U, Às vezes as pessoas me chamam no WhatsApp, babá, ou qualquer coisa, e tal. Eu falo assim, é assim, é uma expressão, Escrever direitinho, senão depois vocês copiam falando, o babá escreveu assim. Não tem muitas palavras quer dizer, de verdade, no dia a dia não tem palavras com a letra U. Aqui no dicionário tem meia página. Eu nem sei onde fica. O U é antes ou depois do W? U, W, U, V. Então é B. Então, aqui, ó. Vou copiar. Aqui. Quadrado. Ok. Aí, essa a gente sabe falar, né? Qual é o seu nome? Beatriz. Beatriz. Sim. Também. Então, vamos dar uma pausa agora? Quem não concorda vai fazer o quê? É assim mesmo, é sério. Vocês pensam que eu estou brincando? Mas os antigos faziam isso, lembra? Não, mas não era. É porque vocês são... Mas eu vivi com a minha bisavó que ela fazia assim. Tem diferença? Tem diferença quando fala. Sei. Não, né? E assim, esse trejeito nosso, né?
eu vou chamar de carioca, porque eu não conheço em outro lugar, porque eu sou carioca. Né? É bem Yorubá. Eu viro para o meu pai e falo, primeiro dia de festa, é a minha festa. Aí 2 dias depois, é a festa de Obatalá, da casa do meu pai. No dia seguinte, minto. Um dia depois, a festa da cidade. Aí já fui eu. Aí depois, a festa do meu pai. Eu falei, na terceira, eu falei, não quero mais, não. Ele fez, assim, de cara. E aí, como é que eu escrevo isso? O que significa isso? É do tipo, no meu caso, tá maluco? É assim, do tipo, e tem que ter a cara, não é só né? Não sei se você já viu em filme, tá? E é um tempo todo. Ou então, uma expressão que eles repetem o tempo todo. Eu vou comprar coisa. Olha. Aí tu fala, parei, né? Então, olha? Não. É uma expressão. Tá? É a nossa expressão. Tipo, tá? Né? É alguma coisa nesse sentido. E não tem tradução. É uma expressão. Ou então, uma expressão que ficou muito, muito corriqueira. Né? Entende? Tá entendendo? Tá entendendo? Chato. Mas tem gente que tem esse hábito, né? O né, então, por exemplo, aqui que eu falei agora. O né. Álvaro. Tem cadeira lá. Então, são expressões. Isso aqui são expressões. Não tem tradução, nem entra na nossa... Eu só estou aqui brincando para a gente entender aonde essas coisas vão aparecer. Então, o que é isso aqui? É coedumon. Na minha tradução literal, eu saúdo o amanhecer. Tá? Vai parecer bom dia, né? Mas bom dia é outra coisa. Né? Feliz aniversário. Não tem. Aqui não tem feliz aniversário, não dá. Aí seria ku odum ibi. Tem até uma música, né? Parabéns, que a gente inventou. A gente inventou aqui, Ojo ibi. Canta parabéns. Ojo ibi. Então, omi, como é que eu falo? Omi. A N, esse aqui é um N, tá? Desculpa, é o meu N. Já disseram que eu não tenho um alfabeto particular, então eu tenho que ser igual a todo mundo. Vamos lá. Alto. Onan. Ok? Outra palavra. E essa aqui? Ibonan. Então... E essa palavra aqui? Obá. Viu? Não é obão. Né? É vogal. É oral. Então, eu acho que dá para a gente já pensar o alfabeto completo, não dá? Quais as letras que a gente não conhece? Acho que as letras estão falhando. E essas são minhas. Eu trouxe achando que vai me dar bem. Quais as letras que a gente já conhece? Dá para ver? A, B... Me ajudem. Oi? Cadê? Ninguém vai? Não era uma melhor turma, gente. Oi? A, B... Não, o alfabeto todo agora. Vamos lá. A, C, D. Não, C não tem. resolve aí, gente. C não tem, não. Sim. Não tem C? Tem ou não tem? Não. Então, depois do C vem o quê? D. D. E depois? Oi? E. E depois? E. E depois? F. Já querem dar um salto? Então é A, B, D, E, F, G. Até aqui dá para vocês verem?
Posso mudar para cá? Depois do Gui. A, B, D, E, F, Gui. Hã? B. B. Depois? Ri. Hã? Ri. Ri. Eu vou botar esse izinho pequenininho, porque esse ri é só para a gente pronunciar, ok? Agora. I. What? G. Kim. Aí é Kim. Tá nasalado. Vai. Li. Mi. Olha elas aqui. Ni. E eu diminuí a mãe. Ni. O. On. O. Pi. Pi. Ri. Si. Aqui ficou apertado, né? Aham. Ti. É ti ou é ti? Ti. Depende da localização também. Mas pode ficar no ti. O V, né? Ui. I. Lembra que eu cantei a música? Mi, ilé ri. Parei assim, ela não vai parar, porque não faz sentido, né? Ilé rio. Então, quando a gente fala... Todo mundo conhece essa palavra? Ia. Ia é o quê? Não. Mãe. Não é ia, porque senão seria ia. Inclusive, temos um projeto chamado Inteligências Ancestrais. Ia. Propaganda. Merchanzinho, que é um dinheiro. Tá, vai pagar? Ia. É um aspirado. O Y, né? Não é Y, é ia. I. Fica assim nesse meio do caminho. Ok? Então vamos lá? Oi. O som do H é ri. O som do H é como se fosse 2 R's. Ok? E o som do R é como se fosse só um R mesmo, né? Ri. Então vamos lá? A, B, D, E, F, B. Gui, desculpa. Vamos lá? A, B, D, E, F, G. B, I, I, G, Kim, Li. Mi, Ni, O, Pi, Li, Si, Xi, Ti, U, Ui, I. Bom. Vamos de novo? Aquele Y ali, tem a mesma pronúncia do Y em francês. 2 Is. Vamos de novo? Vamos? Então lá? A, B, D, E, F, G, Ui, I, I, G, Kim, Li, Mi, Ni, O, Ui, Ri, Si, Xi, Ti, U, Ui,
I. Quem é a acelerada? Eu ouço. Quem é? Não, pô, tá na câmera aqui, tá tudo gravado. Então, agora, nesse ritmo, vamos lá. Enquanto eu bebo uma água. 1, 2, 3, vai. A, B, G, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, C, X, G, U, I. Então, temos uns probleminhas aqui. Que foi aquele primeiro dia da aula, aquele primeiro dia de aula, que a gente separou, né, algumas letras. Nós estamos com dificuldade aqui, comum. H não contava, mas tudo bem. Aqui a gente está com dificuldade. Aqui a gente está com dificuldade. Aqui não. Acho que só. Vamos lá. Observem só. Vamos lá. A, B, G, E, F, G. Bi. Então, vamos lá. Aquela coisinha do... Eu vou falar gui. E onde eu falo gui? Em que parte do minha garganta, da minha boca? Hã? Gui. Aqui atrás, né? Gui. Então, o final da língua bate lá no final do céu da boca. Vou engasgar. Né? Só que ele não sai de vez. Porque para falar gui, eu tenho que ficar com a boca aberta. Gui. Aí eu falo gui e fecho a boca. Porque o B é... Como é que eu falo? B. B é bilabial. Bi. Bi. Então eu vou ter que juntar os dois sons. Bi. 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 Não. Bi. Fala bi. Bi. Agora fala gui. Gui. Bi. Mas o gui não vai sair. Vai ficar naquele... Bi. É como se fosse falar o B tentando falar o D na garganta. Bi. Joga a língua para trás. Se enforca. A gente vai treinando. Bi. Ri. Mais ou menos como o inglês também, né? Ri. Gi. Esse é fácil pra gente. Gi, porque a gente tem a palavra adjetivo. Né? Então a gente fala advogado. Ou vocês falam advogado. Gi. Kim. Lim. Mi. Ni. O. Não é pui. Não é pi. Pi. É pi. Pensa, pi. Aí vamos de novo. Como é que eu falo ki? Ó, ki, lá atrás. Ki. Sente, pensa. Ki. Só o ki. Quiabo. Ó, ki. Onde é que quando você fala ki, aonde a sua língua está? Observa. Ki. Tá lá atrás, não tá? E a boca tá fechada. Ki. Desculpa, aberta. Ki. E o P? P também é igual ao B, né? P. Bilabial exclusivo. P. Agora, kipi. Não é quiabo agora, é só kipi. Kipi. O ki agora não vai sair mais, vai ser pi. Pé. Olha essa palavra. Pé. Me lembra bem o pé. O pato não parece que faz quen? Né? É esse som, mas só que o pato não faz quen. Faz quen. Eu não sei o pato, mas o pato vai falar quen. É de quen, né? Um trecho do Oriki de Exu. Quen. Qui, quá, qui, pó, pu. Vai ficar complicado. Isso aqui é pouco. Ri. Não é ri. É ri. Si. Xi.
Ok. Vamos tentar achar umas palavras aqui para a gente usar. Né? Tranquilo? Axé. É bonito. Babá. Batá. Eu já tinha botado babá, mas tudo bem. Batá, babá, já viu? B é o nosso B, né? O D. Dodô. Didá. Didá. Outro nome com D. Didá. Didá, tá bom? Tá. Dudu. Didê. Didê também. É só para a gente aprender um vocabuláriozinho. Didê. Exu. É Sé. Letrado esperto. Quem é? É Santoro, é? É. Mas ele estuda comigo desde 2017. Ele tinha que saber alguma coisa. Ele mata a aula, mas ele estuda. Ele quer até um caderno. Fi. Tá aplicado, Santoro. Fi é a letra F. Fi. Funfum, mas alguém falou outra coisa. Funfum, alguém isso. Quem falou fi lá? Funfum, fi lá. Funã? Funã? Não conheço a palavra. Funã? Sabe? Olha a curiosidade. Não conheço. Então, Oiafuna, eu fui pegar aqui, aí eu já... Lembra, é oral. Pode não ser uma única palavra. Inã é fogo. Aí eu lembro, Oiá, fogo. Funã. Oiá, dá fogo. Né? Porque fun é dar. Uma das possibilidades. Né? Pensar o fun. Fun também é para. Né? Eu vou dar esse dicionário para você. Então, eu vou dar fun-o. Então, pode ser isso, mas eu não conheço. Aí já não seria uma palavra comum, seria uma, tipo, ifenukonu. Isso não é uma palavra, isso é uma frase. Então, vamos tentar uma palavra facinha. Filá. Igui. Hã? Não, está inventando. Aí vocês estão pensando, pensa na letra G, né, pra gente, mas a gente vai falar gui. Oi? Letra G, gente, não conhece nenhuma palavra com a letra G? Hã? Guelé. Guelé. É filá, que é filá. Carla, o que é filá? Chapéu. Gueledé, mas ela já falou, guelé. O que é guelé? É um chapéu também, né? E gui. Essa é mais fácil ainda. Gui. Uma palavra. GB. Bobo. Agbadá, agbá. Tem um monte de palavras no nosso vocabulário. E com H, aí complica. Eu vou até colar. Eu lembro do H no meio, mas no começo... Bobo. Toda. Fala comigo. Runcó? Não. Runcó? Não. Roncó? Não. Com H? Então, mas não é Yorubá. Eu conheço a palavra, fui recolhido, inclusive, num. Mas...
Tem um monte aqui com H. Vamos tentar uma conhecidinha. Ralé. Mas não é ralé, não tem o sentido que a gente tem, não. É outra coisa. Ralé, ameaçar. Ralé. Ranta. Aí tu fala, Oi. Não, isso aí é fom ainda, rundeme. Como também é rundeve, isso também. É mais a rapaziada do jeito. Cadê a Renata? Aham. Aham, é uma variação do O que é? Então, não tem nenhuma palavra que a gente conheça. Eu vou colocar uma aqui, uma bonitinha aqui, que a gente aprende nova. Ok? Hen. Sim, hen. Sim, pouco usado, né? Ué, mas também é, né? Sim. Ah, o quê? Também é sim. É sim. Não, sim. Mas também é sim. Sim, é isso aí. É. Tipo aí. Tá, mas tem várias formas de falar Tá. Sim, você pode falar bé. É sim. Benin, é isso mesmo. Benin não é sim, é isso mesmo. Ok? Várias formas. Eu ia botar aqui o né? Que dependendo da sinalização, pode ser coisa, dos diacríticos. Pode ser voz, pode ser língua, pode ser um monte de coisa. O do jeito que está ali, é coisa. Se eu botar um grave, é voz. Ok? O Ifá, a voz de Ifá. Ilê, assim. É o que? É um quis? Ilê, todo mundo, né? Gi, é com J, tá? Adja. Não, mas tem que começar, né? A palavra é a primeira letra. Djembe. Djembe. Jagum. É Jagum, né? Depois eu te explico porque eu não fui no djembe. Jagum. O que é Jagum? Alguém sabe? Guerreiro. Kim. Palavra com K. K. Quiabo. Hã? Co. E o que é co? Negação. Seria uma forma de não, né? Mas aí tem que estar dentro de uma frase. Mas tudo bem. Vamos tentar uma palavra maior, né? Porque, por exemplo, se eu falar co é não. Se eu falar co é Calunga. encontro. Calunga Yoruba. Acho que não. Não no sentido que a gente entende. Porque às vezes aparece a palavra tipo ralé, aí a gente fala, então, aí, por isso que a gente chama de ralé. Não tem nada a ver com o conceito que a gente usa. Mas com K não sai nada? Kenyon. Leão. Mas tem uma melhorzinha, né? Cadará. Botei um pingo no ar. Cadará, destino. Quinium, leão. Quinium, não é quinum, não. Batalha sapato. Lim, com L. Molinha essa. L. Destino. Oi? Laba. Quer tentar uma melhor, mais curtinha? Porque para a gente ganhar espaço. Tentar outra? Não? Destino. Palavra com L. Em Yorubá, espero. O que é eterno? Oi? Lai. Mas é Legbara. Não é Lebara. Oi? Lai. Opa, quem catou? Eu falei, o que é eterno? Lai.
A gente vai traduzir por eterno, mas é assim, aquilo que não tem fim, tá? É assim, tipo. Aí a gente vai, não tem fim, então. Mas podia falar infinito. Fulano é do Pulalai. Pulai. Fulano é do Pulalai. O quê? Lari. Arim é centro. Arim. Aí Larim tem centro. Tem centro. Agora, não sei qual é o contexto. Talvez não seja exatamente dessa forma. Porque, por exemplo, eu poderia estar ouvindo Lorim, ou Lorim. Aí é uma cidade, Ilorim. Dependendo, às vezes, né, se perde no tempo, aí muda uma coisa, né? Mas você pode compartilhar de onde você tirou o Larim? Normalmente é um nome de alguém, né? Fala, então. Tararã. Vamos descobrir agora. Kini Orucoré. Kini. A gente vai aprender as perguntas. Peraí, pode escrever? Pode. Tá gravando. Seu pai? Nem sei onde eu vou escrever. Vamos escrever aqui no cantinho, que ninguém vai ver. Comprar. Ia. Lê. Ieio. On. Bi. Caraca. Biba. Larim. Já desisti. Larim. Ió. Assim. Ió aberto. Ialeon biba larim ió. Não tem a menor ideia. E aí, vem um incauto, vamos separar. Bom, ió é sal. Né? Iá é mãe. Né? Biba é sentido de si. Né? Aí pronto, tem uma frase aqui. Quando eu falar bioba, lo, se você for, né? Se você vai. Né? Aí larim. Não sei. É muita coisa aqui. Não tenho ideia. E assim, pode ter uma grande contração, entendeu? E aí a gente vai contraindo. Daqui a pouco a gente não consegue mais dar conta. Não sei, não tenho ideia. E não tem problema, ok? Onde é que a gente estava? Seria mais ou menos mãe que guerreia e se esconde no sal. Ah, viu? O sal eu achei. E a mãe? Então, aí eu posso dizer no centro do sal, ou no interior do sal. O interior seria mais ninu, dentro, né? Mas podia ser no centro do sal. Arim até no centro da esteira. Então, sei lá. Daí pra lá a gente especula. É só... Cadê o apagador? Mera especulação. Obrigado. Vou apagar, senão o pessoal copia. Daqui a pouco tá saindo uma IAO aí com esse nome. O Orixá me deu esse nome. Tá? E aqui? Já foi. Lai. A gente vai traduzir por eterno. Aquilo que dura, né? Min. Com a letra M. Motumbá. Não. Motumbá não é uma palavra, é uma frase. Nem é Yorubá. Mesma coisa. Não é uma frase. É uma frase. Não é uma frase. Vamos colar? Ma, me, mi, mo, mu, nada? Não sai nada? Mimó. É adjetivo. Mimó? É. Isso. Marli, não lembra nada, Marli? Estou com a cabeça em outro lugar. Mario.
Todo mundo sabe o que é mariô? É folha nova de palmeira, desfiada. A corocolachó. Mário Lachó, Mário, a corocolachó. Mário Lachó, Mário. Ni. Hã? Cadê? O que você falou? Anã? Nanã? Não. O que é? Não sei, mas o que é nanã? Ah, nanã. Nanã. Nanã, eu entendi. Nanã. Vamos tentar outro nome? Não por nada, né? Porque nanã é um culto que é trazido para dentro do povo iorubá. Tem um encontro com Oxum na cidade de Idimum, mas é só esse momento. Também não é iorubá. Ele falou na tua nuca, assim, para você botar na conta dele. Oi? Ni, T. Tá, mas essa a gente já conhece. Vamos tentar uma outra. Naira. Naira, mas é meio inglesado. Naira é inglesado? Sim, mas não é um nome iorubá. Tempo. O tempo não tinha nada a ver com aquele programa. Tempo. É tempo. Tempo a gente fala Ibá. E aí, quando você quer falar quando, você fala Ni-Ibá. Nibá. Nibati. Nibaú. Quando? Nibati. Nibá. Tá bom essa ou vocês querem outra? Ah, é melhor outra. Não gostaram dessa, não? Não. Peraí. Isso aqui. Nina. Mas aí, Nina. Nikan. Nikan é legal. É. Gostam de Nikan? Nikan. Vamos sair do nível Na. Isso aqui. Naira. Ué, mas aqui como é que escreve? Sim, vai adaptar Naira, como ele fala. Né? Já viu Dokita? Está escrito aqui também. Nadu. Mas não é? Nadu. O que é isso aqui? Nadu. Nadu, relaxar. Então, é isso. Tá bom? Nadu. bom, Nadu. Nadu. Relaxar. Deixa eu ver se tem essa. Tem. Tem. Nadu. O. Hã? Ojó. Ojó. Não. Não. É. O, Ojó. Ojó é Ojó. Ojó é o Não é Ojó, é Ojó. É o outro. É o outro ó. Então, mas Ojó. não chegou no outro Jó. O outro aqui. Oxalá. Obá. Não, o Obá Obá também é ó. é. Mas você já falou aí. Obi. Pronto, Obi. E o eu prefiro dinheiro. O. E aqui? Vai. Ó. Ojó. Ojó. Agora sim. Eu ia falar ó, só para complicar. E o que é ó? Ó. Mano. Bota os dois. Ojó. E eu apaguei as palavras aqui. Depois eu volto de novo. Ojó. É dia. A gente já viu. Pi. Pepe mas esse a gente já conhece. Pepe. Pupá. O que é pupá? O que é pupá? Alguém falou, tem que saber. Vermelho. Pupá é a mesma coisa que pupó? Aquela aqui não, tem do nome. Mas o que seria pupó? Pouco, né? Hã? Pouco? Não.
pupá. Ou pupó. 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 Muito. Muito. O que você quer? O pupó. Ok? Ri. Já dá para engatar um ofó, né? Ri. Falta pouco. Falta Já pouco. dá para construir uma Ri. ofó. Já tem o pupó. Ó. Pupó. Ó, pupá. O que é pupá, gente? Vermelho. Epopupá. Epopupá, pupó. Muito azeite de dendê. É. Aí vai complicando a nossa vida, né? Então, ri. Ranti. Ranti. Adoro essa palavra. Não tem outra? Não querem outra, não? Mais marcante. Si. Sábado. Si. Sa, si, se, si, su, sol, su. Não, sapatá não é Yorubá, né? Mas o paralelo tem um paralelo, porque eu falei ainda há pouco. Não, mas aí é com o X. Né? Chaconã. Ah, não, desculpa. Não, Chaconã. isso é com o X. É verdade. E aí, com S? Si. Oi? Ouvi? Eu ouvi um amém? Não, né? Não? Sapatá mesmo. Eu. Assar. Sa é arejar. Mas uma palavra bonitinha aqui. Safado, não tem, né? Safado Yorubá. Saravá? Não. Não. Sarunhenhen. A gente fala aqui, fazer um sarunhenhen. Gente, não vai sair? Eu catei uma palavra aqui. Oi? Alguém falou? Sissi? Como é que é? Sum. Sum. Não tem essa palavra? Sum, em Yorubá? tem. É, então sum. Sum é um verbo. Vai? Serve? Serve. E o que é sum? Babami, Sunialá, Odialá, Babá, Sum. O Sundadá, Odidadá, Sum. Sol? Dormir. Xire. Aí, não vou nem discutir. Xire. Aí eu apaguei as letras daqui. Então, depois do xi vem o quê? Ti. Ti. Tem um negocinho embaixo do E ou não? Xire, não. Aqui não. Xire. Yes. T. Ti. Tutu. Tutu. Mas tutu a gente já sabe. Aprender uma coisa legal aqui. Ti. Tani. Que aí já vai pegar aqui um negócio. Tani. Quem? Já dá para fazer um ofó. Daqui a pouco. R-S-T-U. Não tem, ok? De verdade. O dicionário tem 4 palavras. Aí a gente bota assim, ó. Ele bota. Coisa, que a gente já falou em algum lugar.
A gente pode fazer a gente pode fazer voz, ou que eu acho que é do. Tchururu, tchururu. Só conferindo aqui voz. Ó, com grave. Voz. V. Uma palavra com V. Vai ver? Não tem Não ver. tem V, não? Ah, tá. Quer saber? X. Também já foi. X não tem também? Não, já foi. É o S. O outro embaixo. Agora é o que, então? W. É W. W. Duvido agora vocês falarem uma palavra com W. Duvido. Não, né? Ó. We. Wo. As palavras com W são meio curtinhas. We é dizer. Também, né? We aparece muito em verso. Orixá we. Viu na frente? Eu falei wo, né? Também aparece. Cadê? Dizer wo é... Acabei de esquecer. Qual? É, porque depende do sinalzinho. Qual? Pouco usado também. E agora, última. Bota outra palavra aqui legal aqui, ó. Qual? Odu. Não, Aqui, essa aqui, ó. Escurecido aqui, ó. Odu. Mas isso é uma contração. Nada, porque Dudu é preto. E esse daqui? Mesma coisa. Isso aqui também? Odinã. Qual é o teu problema? Ela quer o dicionário todo. Isso aqui é um verbo. Ela quer o dicionário todo. Não, isso aqui é um verbo. Eu já botei duas ali, garota. Depois você bota no seu caderno. Como você não tem seu dicionário? Ah, meu pai. Y. Ye. Ya. Me falaram aí, né? Ye. Viver. Verbo viver. Ya. Mãe. Iabá, não. No nosso Yorubá brasileiro existe a palavra Iabá. No dicionário, no Yorubá da Nigéria não tem Iabá, tem Aya. Aya, esposa. Oba, rei. Aí ficou Ayabá. E aí a gente, no meio do caminho, virou Iabá. Não tem problema. Então, festa das Iabás. Aí vamos dar festa para Oxum, para Oiá e tal. Todas elas de alguma forma, menos Oiá, todas elas de alguma forma. Ninguém aí vai brigar comigo, porque eu estou dizendo que Oiá não é Ayabá. Oiá é Obá. Não é que ela é Obá, orixá. Ela é Obá porque ela é dona de Onira. Ela é rainha. A palavra rainha não existe. Obá é comum de dois gêneros. Então, se você falar Obá, uma coisa que eu não falei até agora, a língua Yorubá não tem gênero. Então, mas eu assumo o termo Obá, eu associo como já estou secando o governante. pescoço. Eu associo como governante. Porque aí não... Obá... Então, mas aí governante tem outros tantos nomes. Assim, a palavra rei é o que mais se aproxima, né? O rei é aquele que governa. Sim, né? mas como não tem gênero... Mas a palavra, então, governante... A palavra rei também não necessariamente precisa ter gênero. Não sei. Não, mas para nós tem, né? Nós tem, porque rei é rainha, aí não tem. Então, mas uma coisa que eu aprendi no caminho da minha pesquisa é que não é adaptar o Yorubá para a gente poder entender. É Obá. Obá é rei ou rainha e tal. Então, não tem gênero. Então,
Eu vou botar uma palavra aqui para melhorar, mas melhorar para o meu entendimento. Mas se eu falo babá, né? Babá é pai, babá é mestre também. Então eu posso dizer que ela é babá. Né? O uso comum da palavra babá no dia a dia é pai. Vai chamar babá ou iá, mãe, ok? Difícil, dentro das cantigas e dentro das saudações, você encontra iê, né? Mas no dia a dia é iá, yami, né? Yami ou babami, tá? Isso fica bem marcado. Então, a gente sabe que pode ser falado iê, né? Você vê nas cantigas, pode ser falado, pode, mas não é um uso comum, né? Por exemplo, a gente falar minha mãe e tal, dificilmente a gente vai falar como o baiano, manhã. O baiano fala manhã. Ele fala mamãe. Alguns de nós falam mamãe, né? Tá? Mas o baiano fala manhã. Então, é uma característica dele. Mas aí eu posso pegar? Não pode. Porque é o jeito dele falar. Se você quer aprender baianês, você tem que falar manhã. Né? Pega o beco. Desse jeito. Terminamos? Todo mundo pegou todas as... Iá, poderia ser então avó. Pode. Tem essa coisa da repetição, né? Se eu falo babá, é meu avô. Babá, é meu bisavô. E aí vai, né? Então, iá é minha avó. Iá, minha bisavó. Né? Então, quando eu quero falar de uma mãe ancestral, que não é divindade, eu falo Ianlá. Eu boto um N. Iaba. Peraí, desculpa, só um minuto. Aí eu boto Ianlá. Ou, aí tu fala, uma outra palavra. Ianlá. Ou Babanlá. Você está fazendo referência aos ancestrais masculinos ou aos ancestrais femininos? Pergunta. Aba. Abá? Boi. Abá. 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 Isso. Tá. Não é Pode ser chamar, é uma forma de chamar as mães ancestrais, mas aí eu não estou falando dessas mães. Essa aqui é uma divindade. Quando você está dentro de um contexto, é uma divindade, Agbá. Mas fora do contexto, você é uma Agbá para a maioria das pessoas. Né? Eu sou um Agbá, na maioria, percebe? Ela é uma Agbá, eu sou um Agbá. A palavra não vai mudar. Eu estou mudando porque eu estou falando em português. Né? Aí eu falo, Ogum Medire Agbá. Né? Osato Miche Agbá. Que ni Orucoré? Seu nome? Não, vamos lá. Não entrega. Então, não compartilha, não. Tô nem aí. Tá? Então, eu posso dizer que ela é uma Agbá em relação à maioria de vocês. Ok? Então, E Agbá. Agbá. Pode ser falado Agbá, mas é muito antigo. Ficou Agbalagba. Então, aí você conserta agora. Posso apagar? Abara, Dudu. Agbara. Todo mundo, Abara, Dudu. Ninguém nunca ouviu. O pessoal bota o Gui. Agbara, Dudu. Posso apagar? Eu falei, agora você conserta. Abara, Dudu. Agbara. E aí, Agbara é poder. E aí o pessoal que fala poder já lembra logo dos como é que é o nome desses caras aí? Dos Vingadores, né? E aí pensa no poder, no superpoder, no super-homem, no Batman, poder, né? Agbara é poder político, ok? Poder político. Por isso a gente chama Exu de Elegbara. Ele é dono do mundo. Ele é Elegbara, ele é o Olodja. Ó, aquela brincadeira que a gente fez do Ni que vira Li. Ni que vira Li. Então, ó, Agbara. Você tem intimidade com Exu? É tão velho quanto ele? Não. Então, quando você não tem intimidade, você faz referência ao mais velho. Então, por isso que é Elé. Então,
Ni. Então, é um título de reverência, assim, né? Eu estou falando você, né? Mas é um você maiúsculo, né? Um você... Porque velho. não tem senhor a palavra. É o mais velho. Você então, é o mais velho. Então é em, que é vocês. Eu olho para você e falo em. Mas só tem um. Então, é porque eu olho para você e olho a ancestralidade. Então, eu olho toda a sua ancestralidade. Eu sou pequenininho, você é um Agbá. Exu é chamado Babá Agbá. Aí, Babá Agbá é o quê? É o pai velho. Né? Mas o pai velho é o pai do velho, alguma coisa assim. É bem velho. Então, ele é Ni Agbara. E aí, como é que vai ficar isso aqui? Elebara. Elebara. É. Aí vamos repetir. Lé. Bara. Legbara. Aquele que possui o poder. Mas é o poder político. Ele é chamado Oloja. Oja, o que é? Mercado. Mercado. E a palavra mercado faz referência ao quê? Quem possui o mercado. Não, mas o que seria a palavra mercado faz referência ao quê? Ao comércio. Ao mundo. Ao mundo. Ao mundo. Aie. Ok? Oja é mercado. O mercado é o mundo. É. Então, nossa casa é o mercado? Quando você vai ao mercado, você está em casa? Não. Nossa casa é o Orum. Aí tu fala, Aie, frasezinha em Yorubá. Dependendo do mercado. Aie, Dependendo de alguns negros, ele não está em casa. Eles Aie, ni Oja. estão sendo vigiados. Ó, Aie, ni Oja. Orum. Ni. Ile. Uá. Isso é um provérbio. Aie, ni Oja. Orum, ni Ile. Uá. Agora, eles vão falar assim? Não. O que a gente aprendeu hoje? Como é que eles vão falar? Aie. Aie. Aí vai ser só Ló, porque aí já tem o sujeito aqui. Loja. Aie, Loja. Orum, ni. Orum. Orum, ni, le. Outra palavra eu não estou vendo. Isso. Orum. Ni. Le. Uá. Uá. A gente consegue traduzir? Vamos lá? Aí é a terra, né? A terra É o mercado. é o mercado. E o Orum Orum é é nossa casa. É, nossa casa. Então vamos tentar? Aí, Loja. Orum, ni, le, uá. Vamos lá? Passo a passo. Aí, Loja. Aí, Loja. Eu falei que vocês são os melhores. Não me decepcione. Aí, Loja. Aí, Loja. Orum Nilewa. Orum Nilewa. Aí, Loja. Aí, Loja. Orum Orum Nilewa. Nilewa. Eu disse que é nossa casa. Então significa dizer que isso aqui é o quê? Nós. Nossa. Nossa. É um Pronome. pronome possessivo. É. Ok? Então nós temos ni no sentido de ser, é a nossa casa. Aí aqui no Aie, não é um provérbio iorubá, é uma frase minha, eu digo Orita Nile Uá. O que eu disse? A encruzilhada é nossa casa. A encruzilhada é a nossa casa. Nós moramos na encruzilhada. Essa frase é minha, não é iorubá, né? Mas tem a mesma estrutura? Sim. Tem? A mesma ideia, a mesma forma? Então, eu afirmo que a gente mora, a gente nasce de uma encruzilhada. Nós somos caminhos. Nós temos um Odu, nós temos um caminho. E o caminho, eu disse lá em São Paulo essa semana, o pessoal ficou meio confuso. O caminho é determinado, o caminhar não. A Avenida Brasil vai dar em Santa Cruz, não tem nada que você possa fazer. Mas você precisa passar pela Avenida Brasil? Você pode caminhar por ela ou não. Então, você
tem uma determinação de caminho, mas não tem uma determinação de caminhar. Ou seja, você tem escolha. Você caminha ou não caminha. A vida é o caminho, ou seja, você não tem escolha de ficar parado, né? Então, ou você pode buscar o seu caminho e aí realizar o seu propósito, né? Ou você pode andar por aí, né? Então, você pode se deixar contaminar pelas ideias de uma grande feira, de um grande mercado, que tem um monte de produto maneiro pra caramba, e você, isso, eu vou querer aquilo, eu vou querer aquilo outro, né? Tem eu não me lembro do Odu, mas tem um verso interessante que ele fala que você escolheu a Yamon firme, né, o seu propósito lá no Orum, não estou recitando, estou contando, escolheu lá no Orum firme, né, e você se ajoelhou, né, e você recebeu o que você escolheu. Aí chegou aqui e você teve uma outra ideia. Não há, ele vai dizer, não há felicidade, não há realização, são palavras minhas, tá? Não há realização de si fora do seu propósito. Você pode ganhar dinheiro? Pode. Você pode casar, tá, mas realização de si, felicidade mesmo, né? Essas palavras são minhas, né? Baseados no que o verso fala. Você não vai alcançar. Então, eu sou um cara que fala. Desde 2017 eu falo, se eu fosse pedreiro, eu ia construir muito pouco, ia falar muito. Porque eu falo pra caramba. Então, eu nasci para ser a boca, eu brinco, tá? Então, se eu for pedreiro, eu sou a boca sendo pedreiro. Mas a boca sendo pedreiro está mal usada, né? A boca sendo pintor está mal usada. A boca sendo gerente de banco está mal usada. Vou ganhar dinheiro pra caramba e tal, vou ser um capitalista, vou viver na bolsa de valor, está mal usada. Então, eu floresço, termo que eu uso, eu floresço na medida em que eu realizo as coisas que me são próprias. Então, eu agradeço os ouvidos, porque eu sou a boca. Pegando essa metáfora, se eu sou a boca, eu vou ficar perto dos ouvidos, eu quero falar. E aí, quando eu falo, eu me realizo, eu fico bem e tal. E um exemplo disso é passar 7 anos dando palestras sobre o uso de drogas nas escolas pelo Conselho Estadual de Entorpecentes, de graça. Fazia de graça. Era um tolo também, né? Um trabalho dessa natureza, de graça. Então, nós temos 10 minutos. Dúvida, pergunta, comentário, água, comida. Por favor. Eu aprendi que chocotô passa de roupa de parte de baixo, cueca, calcinha. Chocotô? Na verdade, qual a tradução de chocotô? Então. Serve para usar calcinha, cueca, ou é específico de uma palavra? Não. Uma vez eu dei uma tradução, uma brincadeira. Porque quando a gente fala chocotô, alguém conhece quem é de Candomblé? Quando você... É para mandar embora, né? É para mandar embora. Então, aí você... Eu nunca ouvi essa... Conhece assim? Eu nunca ouvi. Tem show. Show. Não ouvi, não. Chocotô normalmente é... Vaza. Espera aí. Não, também não usa, mas Não, porque tem uma palavra muito semelhante a essa que vai falar de roupa. é que eu também já estudei patá. Hã? Patá. Patá? Batá? Batá. Batá é sapato. Essa passa. Não, pá. Pá. Não conheço também. Peraí. Aí depende, né? Não, eu não conheço, eu não sou dicionário. Eu sei, mas também depende da etnia, depende. Então, chocotô é pequeno, a palavra. Não tem nenhuma referência à roupa. Chocotô é calça comprida. Referência a raiz seria chocotô. Chocotô, pequeno. Chocotô, chocotô. Essa palavra aqui. Calça comprida. Mas daqui... Só se for achó. Achocotô. Sabe, uma vez eu estava brincando, eu estava dando uma aula, né? E aí, de repente, me veio essa palavra na cabeça. Aí eu lembrei de como a gente fazia, né? Chocotô, né? Belolero maló yafibu, chocotô, né?
Esse Chocotô eu não conheço. Né? Desse jeito assim, né? Aí eu fiquei pensando, se eu juntasse che, fazer, ocotô. E aí ocotô a gente já fala, né? Che, ocotô. Então, tipo, a ideia do sair, do expulsar a pessoa, porque essa ideia é de expulsar, e não é a pessoa, é uns espíritos ruins, digamos assim, né? Então, beló, leró, maló, ir, né? Quando eu falo comarum, não quero doença, né? Comacu, não quero morte. Então, beló, leró, maló, iafibu, quase que xingamento esse negócio, né? Chocotô, então parece que é um xeocotô, gira. Faço um giro, do tipo, vai embora. Não é uma tradução iorubá, né? Assim, é uma especulação. Assim, tipo, pô, deve ser isso. Por que chocotô? E eles têm a mania, eles não falam chocotô não, mas eles fazem. Assim, oriaburu. Então, não sei. Isso aqui é só uma brincadeira, não tá fundamentado em absolutamente nada. Dúvida, pergunta? Por que não djembe? Djembe é um instrumento e eu não sei se ele é iorubá. Eu acho que é mais pro lado aqui do Congo, aqui do mais ao sul, né? Que não tem a palavra djembe. Djembe eu sei que é um instrumento. Não tem esse instrumento entre os iorubás. É isso que eu falei, então. Ilu, Batá, Ibim. Vamos? Paramos? Então tá. Santoro, valeu. Oi? Não sei, a gente vai saber.